Sabe aquela sensação estranha de alívio quando você cancela um compromisso e decide ficar em casa? Como se de repente o seu corpo respirasse melhor e a sua mente finalmente encontrasse silêncio. Talvez você já tenha se perguntado por que isso acontece. Talvez já tenha até se sentido culpado por preferir o seu canto ao invés de uma festa, uma reunião ou um encontro social. E se eu te dissesse que essa escolha diz muito mais sobre profundidade do que sobre fraqueza? Vivemos em um mundo que valoriza o movimento constante, a presença em todos os lugares, a socialização como sinônimo de sucesso e felicidade. Quem prefere ficar em casa muitas vezes é rotulado como antissocial, tímido ou desinteressado pela vida. Mas será que essa interpretação está realmente correta? Ou será que estamos olhando para esse comportamento de maneira superficial demais? Porque nem toda quietude é ausência, e nem todo silêncio é vazio. Carl Jung, um dos maiores pensadores da psicologia moderna, nos ensinou que cada pessoa possui uma estrutura psíquica única, com formas diferentes de direcionar energia, processar emoções e buscar significado. Segundo ele, algumas almas são naturalmente voltadas para fora, enquanto outras encontram força ao mergulhar para dentro. E entender essa diferença pode transformar completamente a maneira como você enxerga a si mesmo. Talvez o que você chama de "não gosto de sair" seja, na verdade, um sinal de algo muito mais profundo. Neste vídeo, nós vamos explorar 6 verdades reveladas por Jung sobre quem prefere ficar em casa. Vamos entender como a sua energia funciona, porque o seu mundo interior pode parecer mais real do que o exterior e quando o silêncio é crescimento ou fuga. Você pode descobrir que aquilo que o mundo julgou como limitação é, na verdade, uma forma legítima de equilíbrio emocional e autoconhecimento. E essa descoberta pode mudar a forma como você se posiciona diante da própria vida. Então eu quero te fazer um convite simples, mas importante. Fique comigo até o final, porque essa jornada não é sobre justificar comportamentos, é sobre compreendê-los com profundidade. E talvez, ao final deste vídeo, você não apenas entenda melhor por que prefere ficar em casa, mas também aprenda a honrar essa parte de você sem culpa e sem medo. Vamos começar essa jornada para dentro. Existe algo sobre você que talvez ninguém tenha explicado da maneira certa. Enquanto algumas pessoas parecem ganhar vida no meio do barulho, das conversas e da agitação, você sente exatamente o oposto. Quanto mais estímulo externo, mais sua energia parece se dissolver. E quanto mais silêncio, mais você se reencontra. Isso não é coincidência. É estrutura psíquica. Carl Jung foi um dos primeiros a explicar que a energia da mente não se move da mesma forma em todas as pessoas. Algumas direcionam essa energia para fora, buscando estímulo, interação e movimento constante. Outras direcionam essa mesma força vital para dentro, para o mundo das ideias, das sensações e das reflexões. Essa diferença não é preferência social, é atitude psíquica. É a forma como sua energia naturalmente circula. Quando você entra em um ambiente agitado, cheio de vozes e expectativas, seu sistema interno começa a trabalhar em excesso. Você absorve expressões, tons de voz, microclimas emocionais, olhares e intenções. Enquanto alguns voltam animados de uma festa, você volta esgotado. Não porque não saiba socializar, mas porque sua energia foi drenada. E isso acontece mesmo quando você gosta das pessoas presentes. Ficar em casa, nesse contexto, não é isolamento. É autorregulação emocional. É a forma que sua mente encontra para reorganizar pensamentos, limpar estímulos acumulados e recuperar o próprio eixo. O silêncio funciona como um carregador invisível. A solitude vira um espaço de recalibragem interna. E aos poucos, você volta a sentir que está inteiro novamente.
Talvez durante muito tempo você tenha acreditado que havia algo errado com você, que deveria ser mais expansivo, mais animado, mais presente em todos os lugares. Mas Jung nos lembra que a introversão não é falha, é direção. É o fluxo da energia voltado para dentro. E lutar contra isso é como tentar nadar contra a própria natureza. Você não precisa de excesso para se sentir vivo. Você precisa de profundidade. Precisa de espaço para pensar sem interrupções, para sentir sem pressão, para existir sem performance. O seu quarto, sua casa, seu canto silencioso não são apenas conforto físico. São território psicológico. São o ambiente onde sua energia encontra equilíbrio. E existe algo ainda mais importante aqui. Quando você respeita esse ritmo interno, você começa a se compreender com mais honestidade. Percebe que não está evitando o mundo por incapacidade, mas escolhendo preservar sua integridade emocional. Você aprende que descansar da interação também é uma forma de inteligência. E isso muda completamente a forma como você se enxerga. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que talvez mexa com algo mais profundo. Quando você escolhe ficar em casa, você está evitando o mundo ou está apenas respeitando o seu ritmo interno? Porque entender isso é o primeiro passo. Mas existe algo ainda mais profundo por trás dessa escolha. Algo que não tem a ver apenas com energia, e sim com o seu mundo interior. E é exatamente sobre isso que vamos falar no próximo tópico. Existe uma razão ainda mais sutil para você preferir ficar em casa, e ela vai além da simples questão de energia. Para algumas pessoas, o mundo exterior é o que dá sentido à vida. São os eventos, as conquistas visíveis, as interações constantes. Mas para você, muitas vezes, o que acontece por dentro tem mais peso do que qualquer coisa que esteja acontecendo lá fora. Seus pensamentos, suas sensações e suas intuições parecem mais reais do que o barulho do mundo. Carl Jung explicou que cada pessoa desenvolve funções psicológicas predominantes, como pensamento, sentimento, sensação e intuição. Enquanto alguns tomam decisões baseadas na lógica objetiva e nos fatos externos, outros se guiam pelo que sentem e pelo que intuem silenciosamente. Se você prefere ficar em casa, é possível que sua bússola interna seja muito mais forte do que qualquer pressão social. Você processa a vida por dentro antes de agir por fora. Isso significa que cada experiência precisa passar primeiro pelo seu mundo interno. Você não reage imediatamente, você reflete. Não decide no impulso, você sente. Precisa de tempo para organizar emoções, interpretar sinais e compreender o que realmente aquilo significa para você. E nesse processo, o excesso de estímulo externo pode atrapalhar mais do que ajudar. É aqui que entra um símbolo poderoso na psicologia junguiana, o arquétipo do eremita. Diferente do que muitos pensam, o eremita não se afasta do mundo por medo. Ele se afasta porque entende que existe algo sagrado no silêncio. Ele sabe que certas respostas só aparecem quando o barulho diminui. E talvez, sem perceber, você esteja vivendo exatamente esse arquétipo. Quando você escolhe ficar em casa, pode estar criando um espaço onde sua alma respira. Sua casa deixa de ser apenas um lugar físico e se transforma em extensão da sua psique. Ali, você consegue ouvir pensamentos que seriam abafados em ambientes caóticos. Ali, você consegue sentir nuances que passariam despercebidas na pressa. Ali, você consegue ser inteiro sem precisar se adaptar. Para você, profundidade vale mais do que quantidade. Uma conversa significativa pode valer mais do que 10 superficiais. Um momento de reflexão pode ser mais transformador do que horas de distração. Isso não é desinteresse pelo mundo, é seletividade emocional. Você não quer viver muito, você quer viver com sentido. Mas existe algo delicado aqui, algo que precisa ser observado com maturidade. O mesmo refúgio que cura
também pode virar prisão. O mesmo silêncio que organiza pode começar a isolar. E é por isso que compreender a diferença entre recolhimento consciente e afastamento por medo é tão importante. Nem todo afastamento é sabedoria. Então, talvez a pergunta não seja apenas por que você prefere ficar em casa. Talvez a pergunta seja o que você está buscando ouvir quando se recolhe. Porque entender essa motivação muda tudo. E é justamente aí que entramos em um ponto mais profundo ainda. Aquele que Jung chamava de sombra, onde precisamos distinguir crescimento de fuga. É sobre isso que vamos mergulhar no próximo tópico. Até aqui, nós falamos sobre a sua energia, sobre o seu mundo interior e sobre a profundidade que existe no seu recolhimento. Mas Carl Jung sempre nos lembrava de algo essencial. Toda luz projeta uma sombra. Toda característica saudável pode, quando exagerada ou mal compreendida, se transformar em limitação. E é justamente aqui que precisamos ter coragem de olhar com honestidade para a sua preferência por ficar em casa. Ficar em casa pode ser autoconhecimento, pode ser reconstrução emocional, pode ser cura silenciosa depois de experiências difíceis, pode ser o espaço onde você reorganiza sua identidade, integra suas emoções e fortalece sua consciência. Muitas vezes, o recolhimento é exatamente o que permite que você volte ao mundo mais inteiro do que antes. Mas também existe a outra possibilidade, aquela que nem sempre é confortável de admitir. Às vezes, o isolamento pode ser uma defesa contra o medo de rejeição. Pode ser uma forma de evitar frustrações, conflitos ou desafios que exigem exposição emocional. O que começa como proteção pode, lentamente, se tornar evitação. Isso muda completamente o significado do seu silêncio. Jung falava sobre o processo de individuação, que é o caminho para se tornar quem você realmente é. Esse processo não acontece apenas dentro de casa, nem apenas no mundo externo. Ele exige integração. Exige que você consiga estar consigo mesmo sem se perder, mas também estar com os outros sem se abandonar. É um equilíbrio delicado entre dentro e fora. Existe uma pergunta confrontadora que talvez você precise se fazer com sinceridade. Quando você escolhe ficar em casa, está se protegendo ou está se escondendo? Está buscando crescimento ou evitando desconfortos necessários para amadurecer? Às vezes, a diferença entre uma coisa e outra está na intenção silenciosa que você carrega no coração. Porque crescer não significa abandonar sua introspecção. Não significa se forçar a ser alguém expansivo, se isso não é natural para você. Crescer significa integrar. Significa saber que você pode voltar ao mundo sem perder a própria essência. Significa entender que sua casa é um refúgio, mas não deve ser uma prisão invisível. Só dentro não basta. Só fora também não. A verdadeira maturidade está em transitar entre esses dois polos com consciência, em saber quando se recolher para se fortalecer e quando se expor para evoluir. Em compreender que o equilíbrio não é negar sua natureza, mas expandi-la com sabedoria. E talvez a grande verdade revelada por Jung não seja simplesmente que você prefere ficar em casa. Talvez seja que você está aprendendo pouco a pouco a se tornar inteiro. E quando essa compreensão amadurece, a culpa desaparece, o medo diminui e a escolha deixa de ser fuga para se tornar consciência. Ao longo deste vídeo, nós exploramos algo que talvez você carregue há anos sem conseguir nomear. Entendemos que a sua energia pode ser naturalmente voltada para dentro, que o silêncio pode ser a sua forma de se reorganizar emocionalmente e que o seu mundo interior pode ser mais intenso e significativo do que qualquer estímulo externo. Percebemos também que o arquétipo do eremita não representa medo, mas sabedoria. E, acima de tudo, vimos que ficar em casa pode ser tanto crescimento quanto fuga, dependendo da intenção que existe por trás dessa escolha.
Carl Jung nos ensinou que a individuação é o caminho para nos tornarmos inteiros. E esse caminho exige equilíbrio. Exige reconhecer nossa natureza introvertida sem transformá-la em prisão. Exige respeitar nosso ritmo interno sem usar isso como desculpa para evitar desafios necessários. A maturidade está em saber quando se recolher para se fortalecer e quando retornar ao mundo para expandir quem você é. Nem excesso de exposição, nem isolamento absoluto, mas integração consciente. Se você se identificou com essas verdades, talvez seja a hora de abandonar a culpa que tantas vezes acompanhou a sua preferência por ficar em casa. Você não está errado por precisar de silêncio. Não está quebrado por se sentir drenado em ambientes agitados. Não está atrasado por respeitar o seu próprio compasso. Você apenas funciona de uma maneira diferente, e isso não é um defeito. É uma característica da sua estrutura psíquica. Mas lembre-se sempre da pergunta que ecoou ao longo dessa jornada. Você está se protegendo ou se escondendo? Essa é uma reflexão que só você pode responder com honestidade. Porque crescer não é abandonar quem você é, mas expandir essa identidade com consciência. É aprender a sair sem se perder e a ficar sem se isolar. É transformar sua casa em refúgio, não em limite. Talvez o mundo precise, mais do que nunca, de pessoas que saibam pausar, refletir e sentir com profundidade. Em um tempo marcado por excesso de estímulo e superficialidade, quem valoriza o silêncio carrega uma força rara. E quando você honra essa parte de si, você não apenas se fortalece, você inspira outras pessoas a também respeitarem sua própria essência. Isso é individuação em movimento. Se este vídeo fez sentido para você, se ajudou a reorganizar algo por dentro ou trouxe clareza para uma dúvida antiga, eu te convido a continuar essa jornada conosco. Inscreva-se no canal para que possamos aprofundar ainda mais esses temas sobre psicologia, autoconhecimento e desenvolvimento interior. Compartilhe este conteúdo com alguém que talvez também precise ouvir que não há nada de errado em preferir o silêncio ao barulho. E me conta aqui nos comentários. Quando você escolhe ficar em casa, o que você realmente está buscando? Descanso, profundidade, proteção ou reconstrução? Sua resposta pode abrir portas que você nem imaginava. Obrigado por caminhar até aqui comigo. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos explorando os caminhos do inconsciente e da alma.